Dustin Poirier e Max Holloway parecem estar a negociar uma segunda luta entre os dois. De acordo com o nono do ranking do pesos leves do UFC, Beneil Dariush, ele parece que soube que nos bastidores do UFC pretende casar a luta entre os dois. Poirier, atual quarto do ranking dos pesos leves, enfrentaria então Max Holloway, o quinto. Mas então, como ficaria a categoria? O que seria de Charles Oliveira? E ele que, caso não lutasse contra Islam Makhachev pelo cinturão, pretendia enfrentar Max Holloway pelo cinturão BMF. Como que fica a situação aqui? Já que Arman Tsarukyan parece que está a tentar casar uma luta com Gaethje, visto que após a vitória do americano no UFC 313, Arman Tsarukyan disse que ele não era o desafiante número 1 e que para ser o desafiante número 1 precisava de passar por ele. Então a situação para Charles Oliveira parece ter ficado um bocado complicada. É neste vídeo que vamos falar sobre isto, sobre a situação da categoria dos pesos leves e sobre a situação em específico de Charles Oliveira. Vamos lá para o vídeo. Charles Oliveira, lutador que vem de uma vitória muito bem conseguida perante Michael Chandler e que o UFC pretendia que após essa vitória ele disputasse o cinturão, visto que Dana White tinha já avisado que o vencedor que saísse dessa luta entre Chandler e Charles Oliveira pretendia que o vencedor lutasse contra o campeão Islam Makhachev. Charles venceu, uma vitória com V maiúsculo, e então marcava assim o seu passaporte para disputar o cinturão. Mas pelos bichos as coisas não estão a ser assim tão fáceis. Esperou-se um tempo e parece que Islam Makhachev não está com muitas ideias de fazer revanche, continua com o mesmo pensamento, ou seja, ele não quer enfrentar Arman Tsarukyan nem Charles Oliveira. Para quem não se lembra, Islam Makhachev era suposto ter enfrentado o Arman Tsarukyan, top 1 do ranking dos pesos leves, mas Arman Tsarukyan lesionou-se e então teve que entrar Renato Moni Moicano para o UFC 311 para cobrir a vaga deixada pelo armeno. Então Islam Makhachev disse: eu já dei a oportunidade aos dois, tanto a Charles como a Arman Tsarukyan, para fazerem as respectivas revanches, porém os dois na hora da verdade acabaram por não aparecer na luta por conta de lesões. É bem verdade, nem Arman nem Charles com certeza quereriam se ter lesionado, obviamente, mas aconteceu, e então Islam disse que não pretendia então dar mais chances a estes dois. Depois temos outra opção, que parece que para Islam também não é muito viável, já que Ilia Topuria, o lutador da categoria dos pesos penas, parece que tem um corpo de peso sustentável. Parece que o Topuria pesa mais de 84 kg off, então é um lutador bastante pesado para o peso pena, visto que ele agora vai subir, já abdicou do cinturão dos pesos penas e subirá então para a categoria dos pesos leves. E será que é ele o escolhido para enfrentar Islam Makhachev? Parece que não. De acordo com o campeão, ele disse que não queria receber mais os pequeninos. Os pequeninos ele refere-se aos pesos penas. Já recebeu Alexander Volkanovski 2 vezes e não pretende receber mais pesos penas. Logo, quem é que sobra? Justin Gaethje é o único lutador que poderia então enfrentar o Islam Makhachev. E olhem que engraçado. Quem é o empresário de Justin Gaethje? É o mesmo de Islam Makhachev, o Alil Abdelaziz. Portanto, seria uma luta muito boa para o Islam Makhachev, visto porquê? Porque é um lutador novo que ele nunca enfrentou e outra. O jogo casa bastante bem. Gaethje é um lutador que gosta de ir para a porrada franca. Islam Makhachev com certeza iria tentar controlar o americano no chão, no grappling, e teria mais uma defesa de cinturão. Mas parece que o público e parece que Dana White não está muito interessado, pelo menos até ao momento, com que Justin Gaethje enfrente Islam Makhachev. Ou seja, depois temos a luta de Dustin Poirier e Max Holloway, como eu falei, que estragou os planos do Charles. O Charles
queria enfrentar Max Holloway caso não enfrentasse o Islam Makhachev, mas parece que agora vai ser um bocado complicado, visto que Poirier está emparelhado para lutar contra Max Holloway, ao que tudo indica. Então esta situação da categoria está bastante complicada. O único lutador aqui que Islam Makhachev parece ter interesse em lutar é o Gaethje, mas desportivamente não faz sentido nenhum, nem desportivamente nem monetariamente, porque eu acho que uma luta entre Makhachev e Charles Oliveira seria bem mais comercial do que uma luta entre Makhachev e Justin Gaethje. E também falando-se de uma eventual luta de Ilia Topuria versus Islam Makhachev, também acho que monetariamente seria bem mais interessante do que uma luta contra o Gaethje do Makhachev. Portanto, como é que fica esta situação nesta categoria? Eu acho que eu emparelharia assim caso eu fosse matchmaker e caso eu fosse Dana White. Portanto, já que já estão a negociar Poirier versus Max Holloway, fazia-se então Justin Gaethje versus Arman Tsarukyan, já que o Arman Tsarukyan disse que para o Justin Gaethje tornar-se o principal desafiante ao título dos pesos leves, teria de passar por ele. Então já está feita aqui uma narrativa. Portanto, o que é que ficaria para Charles Oliveira? Se Makhachev estiver à espera da luta entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, caso Jack Della Maddalena vença, o Islam Makhachev sobe direto. E quem fica a lutar pelo cinturão dos pesos leves é exatamente Charles Oliveira versus Ilia Topuria, deveria ser marcado pelo cinturão vago da categoria. Caso Belal vença, neste meio tempo, penso que teríamos tempo para Charles Oliveira enfrentar Ilia Topuria e assim desta luta sairia o principal desafiante, já que se Topuria vencesse, ele teria batido o número 2 da categoria, um dos lutadores mais importantes da história dos pesos leves e mais duros da categoria. Ainda por cima, ele tinha sido campeão da categoria de baixo, o que faria com que esta luta ainda tivesse mais interesse. Caso Charles Oliveira vencesse Ilia Topuria, tínhamos aqui também um passaporte para mim claríssimo, ou seja, ele aceitou um altíssimo risco que é Ilia Topuria, lutador duríssimo, invicto, campeão da categoria de baixo, que vinha para a categoria de cima, ainda não tinha sido batido por ninguém nesta faixa de peso. É um lutador que pode ser chamado de bicho-papão e Charles Oliveira teria conseguido vencer este lutador duríssimo. Portanto, acho que mereceria lutar contra Islam Makhachev. Portanto, na minha opinião, acho que deveria ficar assim esta situação. Charles teria de enfrentar o Ilia Topuria para lutar contra Islam Makhachev, já que o campeão não está com grandes ideias de enfrentar lutadores repetidos e nem lutadores que venham da categoria de baixo. Ou então, última opção, visto que não há nenhum desafiante claro que o Islam Makhachev queira enfrentar, Charles Oliveira, de acordo com o Dana White, é o lutador mais acertado, talvez, para fazer uma luta com o campeão. O problema é o Topuria. O Topuria ter subido dificultou muito aqui a situação de Charles Oliveira e creio que Topuria possa passar à frente por ter sido campeão da categoria de baixo e nunca ter enfrentado o Makhachev, e pode ser ele a chave para destronar o campeão, pelo menos na cabeça de muitas pessoas, e acredito que possa entregar aqui grandes dificuldades ao campeão, visto que ele é um lutador muito bom em tudo, um lutador muito equilibrado. Portanto, o que é que vocês acham? Acham que Charles ficou aqui numa situação complicada? Acham que Charles pode enfrentar Makhachev e Topuria enfrenta outro lutador? Verdade é que as opções para Charles estão a ficar bastante menores, porque já temos aqui lutas casadas e depois temos a tal situação do Topuria. Será que Topuria passa à frente ou será que os dois vão se enfrentar para ver o próximo desafiante? Mas também isto só tudo vai-se saber quando a luta entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena acontecer, porque aí vamos ter menos opções. Caso o Jack Della Maddalena vence, já sabemos o que é que vai acontecer. Makhachev sobe. Portanto, basicamente é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para receberem todos os vídeos. E eu fui muitíssimo obrigado a todos.